Meus caros amigos e amigas, vamos continuar a nossa formação sobre a Virgem Maria. Na última aula, nós falamos da maternidade divina de Nossa Senhora. Nossa Senhora que é Mãe de Deus. Não é? O Concílio de Éfeso, lá do ano 431, que debelou aquela heresia que negava isto, chamou Nossa Senhora de Theotokos, Agios Theotokos, em grego quer dizer Santa Mãe de Deus, porque ela gerou no seu seio o próprio Deus encarnado, então se tornou Mãe de Deus. Muito bem, hoje nós queremos conversar um pouco sobre uma consequência disso, que é a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Ora, como Deus, como nós vimos, a escolheu desde toda a eternidade para ser a sua mãe, então Deus a preservou de toda a mancha do pecado original. Nós sabemos que o pecado original, que Adão e Eva contraíram pela desobediência a Deus, passou por transmissão a toda a humanidade. Não foi por imitação, como quis um herege, né, que se chamava Pelágio, que dizia, não, o pecado original não existiu nada, ele não passa por transmissão, ele passa por imitação. Aqui diz, não. Pelágio foi condenado no concílio da igreja, que diz, o pecado original, ele estava ali nos primeiros pais, e com que semente de toda a humanidade, e todas as pessoas humanas nascem com o pecado original, que Cristo teve que vir ao mundo, morrer numa cruz para arrancar o pecado original. E esse pecado é arrancado pelo batismo. Não tem outro jeito. Porque no batismo você mergulha na morte de Cristo e você ressuscita na ressurreição de Cristo. Então, quando você morre em Cristo, o pecado desaparece. Você ressuscita como um filho de Deus, na liberdade dos filhos de Deus. Muito bem, Nossa Senhora não teve o pecado original. É dogma de fé. A igreja sempre acreditou nisso, desde lá dos primeiros séculos. Aqui, nesse nosso livro, A Mulher do Apocalipse, tem um capítulo inteiro, a Imaculada Conceição, onde você vai poder ver aqui, depois nas suas leituras, que nós temos aqui N citações de santos padres, santos doutores da igreja, confirmando a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Aqui eu quero explicar para você a fundamentação básica, não é? Bem, no ano de 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente um dogma de fé. Quando um Papa proclama um dogma de fé, um Papa diz, nós, com nossa autoridade apostólica, definimos, declaramos dogma de fé, é algo que todos nós católicos acreditamos. Porque um outro dogma, que foi proclamado em 1870, no Concílio Vaticano II, diz que o Papa é infalível quando ele proclama uma verdade de fé. Né? Então, por isso, nós católicos acreditamos perfeitamente nisso. Bem, mas por que isso? Santo Agostinho, né, que escreveu um livro sobre Nossa Senhora, lá no século V, Santo Agostinho nasceu em 340, morreu em 430, Santo Agostinho dizia, nem pensar em pecado naquela que foi escolhida para ser mãe de Deus, porque seria uma ofensa ao próprio Deus. Como é que Deus vai ser gerado numa mulher que teve um pecado? Ter pecado é ser escrava do demônio? Jamais. Então Deus a preservou do pecado original. Aqui eu queria explicar uma coisa muito importante. Nós podemos ser curados de uma enfermidade de duas maneiras. Ou você contraiu um vírus, por exemplo, e você depois toma um antibiótico para ser curado. Ou você toma uma vacina para você não adquirir o vírus e não ficar doente. Nós somos curados do pecado original pelo antibiótico da fé. A morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que aplica isso a nós no batismo. Mas Nossa Senhora, como foi escolhida para ser a mãe de Deus, ela não podia ser tocada pelo demônio e pelo pecado. Então Deus a preservou. Então ela foi como que vacinada pelo sangue de Cristo. É por isso que quando o Papa proclama o dogma, no catecismo da igreja, ele repete essa palavra aqui. Se você tem o catecismo da igreja, que é fundamental para
o conhecimento da doutrina católica, aqui no parágrafo 491 do Catecismo, ele cita um pedacinho do dogma, a essência do dogma, da bula pontifícia chamada Ineffabilis Deus, do Papa Pio IX, de 1854, onde ele diz aqui assim, o Papa falando: a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, no momento que ela foi concebida no seio dos seus pais, né, da sua mãe, Santa Ana, por singular graça, quer dizer, graça especial, singular graça e privilégio de Deus onipotente, quer dizer, que tudo pode, em vista dos méritos de Jesus Cristo na cruz, Salvador do gênero humano, Maria foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Aqui é muito importante entender isso. Maria também foi salva por Jesus. Porque o Papa está dizendo aqui, tendo em vista os méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. E Jesus não tinha nem nascido ainda, porque foi o momento da concepção da sua mãe. Mas então, como que em vista dos méritos de Jesus, é aquilo que eu falei na nossa aula anterior, para Deus não existe o tempo. Para nós existe um Adão lá, a Virgem Maria aqui, um Jesus que ainda vai nascer, ainda vai morrer numa cruz, mas para Deus é tudo hoje. Entende? Para você entender as ações de Deus, você tem que pegar o tempo do menos ao mais infinito e juntar aqui, como dizia aquele teólogo Karl Rahner, um instante que não passa. Então que no tempo de Deus, que não é o nosso tempo, ele já sabia dos méritos do seu filho que ia padecer na cruz. Então o que Deus fez? Aplicou esses méritos da Virgem Maria, para que pelos méritos do filho a mãe já fosse preservada do pecado original. Essa é a essência do dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Por isso ela foi libertada do pecado original. Como eu disse, não tomando um medicamento depois, não, mas tomando como que uma vacina antes. E muito bonito a gente lembrar o seguinte, que 4 anos depois, em 1858, Nossa Senhora começou a aparecer numa cidadezinha da França chamada Lourdes, numa gruta chamada Massabielle, uma jovem camponesinha, que nem o francês não falava, Bernadette Choubiru, que falava um dialeto da região. E Nossa Senhora começou a aparecer para ela e disse a ela que ela queria que ali se construísse uma capela, porque dali ela queria distribuir as graças. Nossa Senhora gosta muito de uma capela. Se você quiser agradar Nossa Senhora, faça uma capela para ela, porque todo lugar que ela aparece, ela pede uma capela. Aqui em Aparecida foi feito, lá em Lourdes foi feito, em Fátima foi feito, em Medjugorje foi feito, porque ela sabe que ali o povo vem, e dali ela quer abençoar seus filhos. É a participação dela na obra redentora da humanidade. Muito bem. Bernadette foi lá falar com o padre do lugarejo cura de Lourdes, que se chamava Peimorale. Ela disse, está uma senhora aparecendo para mim e quer que o senhor construa uma capela lá. O padre disse, o quê? Lá no meio do mar, que eu fazer uma capela? Olha, você vai lá, diga para essa senhora, dizer o nome dela, quem ela é, e eu vou estudar o caso. Quer dizer, o padre não estava acreditando em nada. Uma menininha de 10 anos, camponesa, ignorante, pastorinha. Bernadette foi lá e disse para Nossa Senhora, o padre quer saber o nome da senhora, porque ele não está acreditando. Nossa Senhora disse, está bem, na última aparição eu vou dizer a você o meu nome. E na última aparição, que foi exatamente no dia 25 de março, o dia da concepção de Jesus, né? 25 de março, 9 meses depois é Natal, né? Ela disse a Bernadette, você vai dizer ao padre quem eu sou. Você vai dizer para ele, eu sou Je suis l'Immaculée Conception. Falei em francês. Bernadette não entendeu nada, ela não sabia o francês direito. O quê? Je suis l'Immaculée Conception. Bernadette foi dali até o padre repetindo, para não esquecer. Je suis l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Bateu na porta do padre, quando o padre abriu a porta, disse, padre, o nome da senhora é esse. Je suis l'Immaculée Conception. O padre, o quê? A Imaculada Conceição? Eu sou a Imaculada.
É a Imaculada que o Papa proclamou há 4 anos atrás. Quer dizer, o padre entendeu que Bernadette não tinha condição de inventar aquilo. Não sabia de nada. Olha, para encurtar a história, meus irmãos, o padre acreditou, o bispo acreditou, a igreja acreditou, e nós temos lá um dos maiores santuários marianos do mundo. Inclusive, Nossa Senhora deixou o milagre das águas lá, mandou Bernadette cavar naquele chão, que dali surgiu uma água que ia fazer bem para muita gente. As águas de luz, que tanta gente é curada ali. Veja que coisa bonita nessa aparição de Nossa Senhora. Primeiro, ela mostrou que o Papa não erra. Eu sou a Imaculada Conceição. Eu não tenho pecado original. Ela veio confirmar na terra o dogma. Que coisa bonita. Né? Nesse livro, que você poderá ler esse capítulo aqui, eu cito aqui muitas coisas, muitas citações, por exemplo, de grandes padres da igreja. Por exemplo, eu vou aqui rapidamente colocar alguma coisa. Por exemplo, o cardeal Swinnens, que foi um dos primeiros cardeais que gostava da renovação carismática, levou a renovação ao Papa Paulo VI, por volta dos idos de 74, um cardeal belga que já morreu. O cardeal Swinnens dizia assim: a santidade do filho é a causa da santificação antecipada da mãe. Como o sol ilumina o céu antes de ele mesmo aparecer no horizonte. Coisa bonita, né? Por exemplo, uma outra citação de um grande santo doutor da igreja. Aqui eu faço questão de colocar aqui citações dos santos doutores da igreja, daqueles santos que tiveram um conhecimento mais profundo da teologia. Por exemplo, Santo Afonso de Ligório, o santo redentorista que fundou a congregação dos padres, né, redentoristas, ele falecido lá em 1787, Santo Afonso de Ligório disse assim: Maria tinha de ser medianeira de paz entre Deus e os homens, logo, absolutamente, não podia aparecer como pecadora e inimiga de Deus, mas só como sua amiga, toda imaculada. Né? Então são inúmeras citações. Nós vamos ver, por exemplo, Santo Anselmo, bispo, doutor da igreja, falando isso. Vamos ver, por exemplo, Santo Agostinho, bispo, doutor da igreja. Santo Agostinho, por exemplo, dizia assim: nem se deve tocar na palavra pecado, em se tratando da Virgem Maria. E isso por respeito àquele de quem mereceu ser a mãe, que a preservou de todo pecado, né, por sua graça. Então, lá nos primeiros séculos da igreja, a igreja já acreditava. São Cirilo de Alexandria, por exemplo, bispo doutor da igreja de Alexandria, no norte do Egito, dizia: que arquiteto, erguendo uma casa de moradia, consentiria que seu inimigo a possuísse inteiramente e a habitasse? Ele está se referindo ao seio da Virgem Maria, né? Que São Luís de Montfort chama de o paraíso do novo Adão. Houve um primeiro Adão e um primeiro paraíso, né? Houve um novo Adão, Jesus, e um novo paraíso. Esse novo paraíso é o seio da Virgem Maria. E assim a gente vê muitas e muitas citações, né? Agora, onde a igreja encontrou na Sagrada Escritura, profundamente a Imaculada Conceição, quando o anjo diz para ela: ave cheia de graça. O latim diz gratia plena. Ora, gratia plena. Se você tem um copo cheio de água, só tem água, não cabe mais nada a não ser água. Então Maria é gratia plena, ela é cheia de graça, ela só tem graça, não tem espaço para o pecado. Assim como a igreja viu nela a mãe de Deus, quando Santa Isabel disse para ela: a que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. A gente sabe que os judeus só usavam a expressão Senhor para Deus. Quando Isabel disse para ela: você é a mãe do meu Senhor, os judeus não pronunciavam a palavra Javé, eles diziam Adonai, que quer dizer meu Senhor, para não pronunciar o nome de Deus, Javé, né? Então a Sagrada Escritura mostra que ela é mãe de Deus e mostra que ela é imaculada, né? Ave cheia de graça. Então, por tudo isso, você pode se aprofundar. Eu gostaria de recomendar a você
que lesse o capítulo inteiro que eu escrevo aqui nesse livro. Por quê? Porque eu fiz uma pesquisa profunda em cima dos santos padres, santos doutores, documentos da igreja, o catecismo da igreja, a Bíblia, né? Você pode usar a Bíblia da Ave Maria, que é uma Bíblia que o povo está mais acostumado, parece que usá-la, mas também você pode aprofundar com a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que os dominicanos na Terra Santa aprofundaram a exegese bíblica, colocaram muitas notas bíblicas muito interessantes. Né? Agora, sobretudo, veja que o nosso catecismo, que é a síntese da doutrina católica, coloca sobre isso. Né? Aqui, por exemplo, quando ele fala da Imaculada Conceição da Virgem Maria, coloca com clareza tudo isso que nós dissemos aqui. Né? E outros aspectos também, né, dos dogmas da Virgem Maria. E você pode, então, continuar também esse estudo, né, aí no ambiente virtual de aprendizado, no Instituto da RCC, poderá ver as leituras, poderá participar do fórum de debate, e poderá, então, ter também aí todos os questionamentos, ver todas as questões e exercícios que vão aparecer também sobre este assunto. Fique com Deus, e nós pretendemos, então, na nossa próxima aula, analisar aquilo que a igreja chama também de a virgindade perpétua de Nossa Senhora, por ter sido escolhida para a Mãe de Deus.